E os irmãos que estavam preparando este retiro elegiram um tema. Eu confesso que quando me expuseram o tema, eu pensei, isto é coisa de publicitário. Eu não creí que era algo em princípio de Deus. Pero depois, eu vi que era mesmo Deus, e não irmãos profissionais de boa vontade haciendo. E o tema era essência. A palavra é a mesma, né? Essência. Essência. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse tema. O que pensam vocês? Eu não sei se isso passou em Chile em algum momento, mas em Brasil, há vários anos, quando eu era um chico, eu observei que na casa de minha mamá, de minha tia, quando o perfume acabava, perfume de um vidro muito hermoso. O vidro antigamente era muito lindo. Os vidros de perfume eram muito trabalhados. Era uma obra de arte. E que faziam estas queridas? Elas poniam uma água colorida dentro do vidro e usava como um ornamento, um adorno, num móvel que chamávamos prateleira. Como é a palavra? Repisas. Na repisa. Há um aí aqui, mas os móveis antigos, que se ponia aí com espejo, e cheio de perfume, as senhoras sentavam e se quedavam aí. Para nós outros era muito interessante, porque dentro do vidro não tinha nada mais, só aparência, não havia essência. E eu me acordei disso, eu sabe por quê, quando estava indo aí. Por quê? Porque quando nós agora não, minha tia nem minha mamá, quando nós perdemos a essência, em geral, queremos manter a aparência. Hasta pode ser uma poesia, uma canção, quizás, né? Quando perdemos a essência, queremos manter a aparência. Rima, dá rima. Graças. E aí, o que passa com os pastores, principalmente, quando percebemos que a igreja vive de aparência e que em algum momento perdeu a essência? Isso demora para constatar isso. Demora para constatar. Por quê? Porque o vidro, às vezes, é lindo, hermoso. Às vezes mantém a aparência de líder, de discipulador, mantém a aparência. Pero, em essência, não há mais nada. Se perdeu a essência. Se perdeu a essência. E é muito perigoso. Por quê, irmãos? Porque a falta de essência pode nos fazer cultivar a hipocrisia. Hipocrisia. Quando não teremos mais essência, para manter a aparência, necessitamos ser hipócritas. E mantenemos uma cara de santo, uma maneira de santo, um estilo de padre. Somos como a higuera, que tinha hojas, mas quando Jesus se acercou, não havia frutos. Somos como a higuera. E nós corremos um risco muito grande de nos fazer semejante a los fariseus e escriba de los dias de Jesucristo.
porque eles eram religiosos profissionais. Mantinham uma aparência de religiosos. Jesus, incluso, denunciou, dizendo que eles faziam com que sua aparência fora mais santa possível, incluso com sua roupa. Lá, havia muito simbolismo em sua roupa. Por exemplo, havia umas franjas chamadas filacteres. E as franjas de los filacteres falavam de santidade. E que faziam os fariseus? Ponia as franjas maiores possíveis, para que as pessoas mirando pensavam: ai, como é santo, este é muito santo, muito especial esta pessoa. Então, corremos risco. Eu encontrei a minha irmãita Carmen Lucia aqui. Sabe, Carmen, eu falei mal de ti neste encontro. Não estou de broma, não falei mal. Falei como conheci a ti. Estivemos no encontro de mulheres, normalizamos aí, e falei um pouco sobre... Eu falei de Carmen Lucia, Carlos. É a mamá de Daniel, esta senhora que está ali. Falei mal dela neste encontro. Porque eu me acordei de Carmen, uma experiência singular com Carmen, que foi... É que Carmen foi um encontro nosso. E eu fui a falar em um encontro de mulheres aqui, década de 90. Aún tinha pelos. Era bem gordinho. Com pelos e gordinho. Fofinho. E aí, eu fui a falar e citei ao final da conversa com as mulheres um encontro de Jesus com uma multitud de gente no final de los tempos. Quando uno vai dizer: Senhor, em tu nome echei fora os demônios, em Mateus 7, 21, quando Jesus está terminando a enseñança, sua doutrina, ele fala que devemos manter cuidado com a hipocrisia, com a religião, com os falsos profetas, mas principalmente ele diz que nos últimos dias vai passar que no dia postreiro, quando julgar a todos, muitos dirão naquele dia: Senhor, em tu nome echei fora os demônios, hizo maravilhas em tu nome, sanei enfermos. E Jesus vai dizer: apartaos de mim, hacedores de maldade. Ustedes que praticam a injustiça, hacedores de maldade, não os conosco. Terminei aí a predicação e o hermano que era meu anfitrião, que me hospedava, disse: Franco, há uma senhora que estava aí, uma jovem senhora, era sua vizinha, que está chorando muito por causa do encontro. Que bueno, chorar hace bem, falei com ele. Que bueno que está chorando. Pero 2 dias chorando, o terceiro dia me disseram: sabe, aquela mulher aún está muito quebrantada. Aí eu falei: vamos visitá-la. Aí conheci Carmen. E por que chorava esta irmã? Chorava porque, segundo ela, quando terminei de falar, Cristo falou com ela: se tu não se arrependes, se tu não cambia de vida, vai ser assim contigo naquele dia. E Carmen era maestra das maestras, assim fui apresentado, a maestra das maestras de los niños, uma mulher poderosa. Pero quanto necessitava do reino de Deus, e foi uma alegria conhecer Carmen, ter contato com sua vida, seu testemunho, sua vida, foi uma bendição. E eu me acordei disso, para divertir os irmãos, e contei como Deus amou Carmen, como Cristo amou e falou com ela, e advertiu ela neste encontro. Assim nos quedamos amigos. E agora foi uma alegria encontrar Carmen acá. Quando não há essência na família, em geral descarregamos nossos filhos. ¿Por quê?
Porque se há uma coisa que os adolescentes, principalmente, não suportam, é hipocrisia. Os adolescentes, em geral, buscam identidade. Eles querem autenticidade. E se tu queres matar um adolescente, vou dar uma receita para que tu o mate. Matar a fé de um adolescente é muito rápido, é assim. Imagina uma família que habla mal de seus irmãos, seus pastores, seus líderes, habla mal. Depois encontra a pessoa, ela cai na reunião, oh, meu amado, meu pastor. E o ninho vê, e o ninho diz, como é isso? Estava em casa falando mal? E aí, pensa que a igreja é um lugar de hipócritas. E conclui por sua própria família que, da mesma maneira que seu papai é hipócrita, sua mamãe é hipócrita, todos são hipócritas. E diz, este não é o ambiente que anelo, que desejo para mim. É uma mentira. Eu sempre animei a los irmãos, não há problema ter problemas. O grande problema é não saber resolver o problema, ou ocultar o problema, ou sei lá, tentar resolver com suas próprias forças, ou encontrar um culpado para seus problemas, não arregla os problemas. E o pior que pode passar é tentar ocultar, fazer de contas que não existe problema, pero em um rato a máscara vai cair. Em tu casa não se pode sustentar por muito tempo a hipocrisia. A máscara em casa cai. Máscara, a máscara cai. Então, a falta de essência, os primeiros dañados por la falta de essência são nossos hijos, nossa família. ¿Por quê? Porque não conseguimos manter o vidro em nossa casa. Compreendem? Quantos me compreendem? Quantos dizem amém? Amém. A Bíblia habla de por lo menos 3 tipos de homens. 1 Coríntios 2, vou abrir uma Bíblia em castelhano aqui. 1 Coríntios 2:14. Dijo assim: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ele são quê? Loucura, e não las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. Então, o primeiro homem que a Bíblia apresenta é o homem natural. ¿Qué é um homem natural? É um homem que não nasceu novamente. O homem natural não nasceu. E o homem natural seria como dizer o homem que está en el Egipto. Aún está no mundo. Em general não, esta é a regra mesmo. O homem natural não compreende as coisas, não percebe as coisas que são do Espírito Santo. Não percebe.
Então, se tu vai a um médico incrédulo e tenta dizer a seu médico sua fé, vai complicar, porque ele não percebe as coisas do Espírito Santo. Claro que se és um médico cristiano, outra coisa. Tu vai dizer, doutor, mira, tu eres cristiano, então vou falar nuestra linguagem, porque ele percebe as coisas do Espírito Santo. Então pode conversar outro idioma com este médico, o idioma espiritual. Porque a Bíblia também diz, em 1 Coríntios, aún sigue 3, ele habla, porque na sequência de los versículos 15, 16, até entrar no 3, ele vai falar de mais 2 tipos de homens. Ele habla do homem natural, ele habla do homem espiritual, el cambio que el Espíritu juzga todas las cosas, el hombre espiritual, pero él no es juzgado de nadie. Ele diz, capítulo 3, de maneira que eu, hermanos, não pude hablarlos como a espirituales, sino como aparece outro tipo de homem, carnal. Então, há um homem natural que não percebe as coisas do Senhor. Há um homem espiritual que discerne tudo, pero há também um homem carnal. Homem carnal. Um homem que está aí em meio. Onde está este homem? Usando a figura de Israel, podemos dizer que o homem natural está en el Egipto, o homem carnal está en el deserto e o homem espiritual está em Canaã. São lugares distintos de la jornada de la vida cristiana. Queria abrir contigo também 1 Coríntios 10, versículo 6, 1 Coríntios 10, 6. Me ajude quando já passar de 50 minutos, me ajude para podermos parar um pouquinho. No capítulo 10, Pablo está contando a história, não, ele em algum momento habla de la história de Israel en el desierto, pero el versículo 6 dijo assim: mas estas coisas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces Pablo está diciendo que estes hombres de la iglesia de los Corintios deberían volver a Israel y aprender con Israel, porque estava escrito, ele dijo que estava aí para exemplo para nós. E também o versículo 11, ele diz assim: estas coisas les aconteceram como exemplo e estão escritas amonestando-nos, para amonestar-nos a nós. Que nós? Quem são nós? Quem são nós? A quem han alcançado os fins dos ciclos. Quem Paulo está falando, sino da igreja? Mira, compare 6 e 10. Mas estas coisas sucederam como exemplos para nós. E estas coisas, versículo 11, e estas coisas lhe aconteceram como exemplo para nós. Exemplo para nós. Sim ou não? Sim ou não? Como exemplo. Miramos a história de Israel. Em geral, quando lemos a história de Israel, decimos assim: puxa, que gente carnal, que gente dura,
Mano, como são duros. Los de Israel são duros. Amado, viu? Estão aí como exemplos para nós outros. Exemplos. E nós outros, e Pablo falou a esta igreja que não poderia falar com eles como espirituais, porque não eram espirituais, eram carnais. Não eram naturais tampouco, porque já haviam saído do Egito, passaram por el batismo de Moisés, é água e fogo, e entrou no deserto. Pero tampouco podia dizer, estão em Canaã. Não estou em Canaã. Aún sigue no deserto. O que caracteriza uma pessoa no deserto? É uma pessoa carnal. Como assim, Franco? Uma pessoa que confia em seus sentidos, sua inteligência. Uma pessoa que confia em sua vontade. Mira como sentamos com os irmãos para dar conselhos e quase sem querer eles dizem, não, é porque eu não tive vontade. Ou então, eu estou com vontade. Quantas decisões tomamos por nossa própria vontade? Ou quantas decisões tomamos por nossos sentimentos? Quantas decisões tomamos por emoções, emocionalmente? E que é isso, sino a presidência do ego? Sino a presidência da carne? É isso que está dizendo, que carnal. Carnal porque tu saiu do mundo natural, tu consegue perceber a coisa do Espírito, pero não anda segundo o Espírito, anda segundo a carne, anda segundo sua vontade, seus sentimentos, suas emoções. É isso que é um homem carnal. Pô. Um homem carnal é alguém presidido por si mesmo. E qual é meu peso? Vou falar principalmente com os pastores. É que quando percebemos, irmãos, que a igreja está sem essência, somos tentados a buscar cambios estruturais. Somos tentados a buscar alguma coisa que funcione para a igreja. Vamos fazer alguma coisa, irmão. Vamos criar grupos grandes, grupos chicos, grupos meio de R12, R15, R14, R7. Pero, hermanos, este não é o tema. Quando perdemos a essência, nada, absolutamente nada pode ser hecho por a igreja para que vuelva a essência. Um culto melhor não te ajuda. Uma alabança mais hermosa não coopera. Aquela igreja necessita de uma alabança melhor. Não há nada que fazer para levar alguém da carne para o espírito, a não ser que a pessoa queira de verdade se volver para Deus. O tema de Israel é este. Israel se alejava de Deus. Então o tema não é estrutural, a gente nos alejamos e a gente nos acercamos. E é muito interessante porque assim, eu imagino a pessoa dando volta no deserto. Dando volta no deserto. Uma hora está cerquita de Canaã. Aí tu pensa assim, agora vai, aleluia, vai entrar na terra prometida. Um rato volve lá para o Egito. Incrível. Como pode estar tão cerca do descanso de Deus e tão cerca do mundo? Uma hora está entrando no descanso, outra hora está ansioso por as coisas do mundo, seus afanes aí, quase que não dorme. Está pensando amanhã, depois da manhã, aí outro dia, ansioso, e vivendo toda a pressão que o mundo põe, o mundo sabe assim,
o mundo hace bem com nós outros. Se tu não possui, não é feliz. Se tu não mora em tal lugar, tu nunca vai ser realizado. Se tu auto não é tal marca, quem eres tu? Se este auto poderoso, e o mundo, eu tenho que ter, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que viajar com isso. E aí empieza carnalidade. E para ganhar plata, se faz qualquer coisa. Para fazer as coisas, aí sai um rato, sai do Egito. Aí caminha para o descanso. Não, tenho que descansar. Não, eu tenho que entrar, descansar em Deus, esperar em Deus. Eu tenho que ir. Aí vai até o Jordão, até o rio Jordão. Solamente atravessar agora o rio. Mas não alcança. Não atravessa. E volta novamente para o Egito. Ele discipulado, se ele discipulado sério, se a pessoa que cuida de ti, de verdade, vela por tua vida, a pessoa se queda triste de ver como o tempo passa e tu não sales da carne. Tu não sales da carne, vive na carne. É triste. E sabe que isso pode provocar o outro entrar na carne também. Pablo disse a los Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Tu disse amém ou não? Não nos cansemos de fazer o bem. Mira que Pablo habla a los Gálatas 4, 19 e 20. Vamos ver aqui que Pablo habla. Gálatas 4, 19 e 20. Mira que carinho. Hijitos míos, coisa linda. Mis hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo seja formado em vosotros. Já eram hijitos, eram cristianos, eram irmãos muito amados, que empezaram en el espírito, pero estavam andando em la carne. E Paulo dijo el versículo: quisiera estar com vosotros agora mesmo e cambiar de tono, pois estou perplexo enquanto a vosotros. Sabe do que significa a palavra perplexo aqui? Sabe o que é isso? É uma palavra grega, não sei se ela pronuncia aporeu, está sem recursos, perplexo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer para ajudar. Perplexo, eu estou perplexo. O que hago eu? Senhor, eu não tenho mais do que falar. Eu não tenho mais do que dizer. Não sei como animais, irmão, a entrar de uma vez por todas, atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, descansar, confiar em Deus, viver para Deus, seguir Cristo de verdade, produzir, dar fruto. Eu não sei mais o que dizer, eu não sei, pô. Estava assim, perplexo. Não deixava de tratar com carinho, não deixava de chamar de hijito, mijitos, mis amados, oh, meus queridos. Eu não tenho recursos mais. Eu estou perplexo. O que hago? Não sei. Já se quedaste assim? Sem recursos? Já? E decide assim: o que vou dizer? Já falei tudo. O que vou ensinar? Já ensinei tudo. Ah, vai orar, mano? Sim, oramos sempre, mano. Oramos todos os dias. Esse não é o tema. O tema é quando o tempo passa e tu vê que a pessoa não cambia. Sigue sembrando para a carne. E o problema é que quem sembra para a carne cosecha o quê? Que cosecha, irmãos? Que cosecha? Então temos outro problema. Qual é esse?
é que empezamos a pastorear uma pessoa que está sembrando para a carne e vai cosechar para a carne, e aí um rato vamos estar tratando-lhe as cosechas. A irmã que resolveu ler o livro Los 50 Sombras de Ceniza. Quem pensa que vai cosechar essa coisa? De ceniza não de grey. 50 tons de ceniza que inventamos aqui, não existe. Porque em português é 50 tons de cinza. A irmã leu. Tem tempo para ler essa porcaria? Não tem tempo? Não, estou na série maravilhosa. Na série de Netflix, aí, Game of Thrones. Mano, vai llenar tua cabeça com o quê? Com sensualidade? Quem vai cosechar? Sembra esta porcaria para tu. Fui no encontro de matrimônios uma vez em São Paulo. E estava indo aí, e aí passei para dar carona, chamamos assim, carona. Por outro matrimônio. Não. Aventon. Levar um matrimônio mais que era um pastor Cláudio e Celi. Eu estava com Denise, Cláudio e Celi, fomos a São Paulo. 500 quilômetros. E aí, quando entrei no auto, Cláudio perguntou, Franco, tu tem uma carga para lá? Eu falei, sim, tenho uma carga. Ele, que carga tu tem? Deus me falou hoje temprano sobre Gálatas 6, que Deus não se burla. Todo o que o homem siembra vai cosechar. E eu estou com esta carga, não sei porque, nem sei como vou falar para os matrimônios esse tema. Mas quando terminei de falar, ele disse, isto é de Deus. Ah, por quê? Porque, Franco, te acorda daquele pastor que começamos a cooperar e ajudar? Sim, caiu. Oh, misericórdia, como foi que caiu este homem? Então, caiu com uma mulher jovem da congregação, uma discípula da esposa dele. Sim, que triste, como deve estar a esposa. Ele, Franco, a esposa deve estar muito mal, porque de verdade ela ensinou sensualidade à discípula. Uma das classes, um dos discipulados desta mulher diz assim, eu vou te ensinar como prender os homens, como cautivar os homens. Eu vou te ensinar a roupa que tu necessitas usar para que os homens venham. Ensinou tão bem que a minha praticou com seu marido. E aí, eu tinha um hecho, incluso para contar, em encontro de matrimônios. Porque vivimos um tempo louco, onde os matrimônios, para calentar sua relação sexual, inventam coisas do mundo, captam coisas do mundo, recebem coisas do mundo e vai aí, não, aí que tem que dar mais calente. Tu eres louca. Dizia para algumas irmãs, tu és louca. Não, que meu marido gosta quando eu pongo a roupa da Mulher Maravilha. Querida, os brasileiros têm, como eu penso que os chilenos também, sonhos eróticos, fantasias eróticas. E tu põe roupa de estudante, a irmã que põe roupa de estudante para o marido. Falei, tá bom, tu põe roupa de estudante e quando tu marido passa e ela cai, vê a estudante, vai se acordar de ti. Minha amada esposa está em casa. Tu pensa isso? O que está em tua cabeça? O mundo está cerca do Egito, está envolvendo o Egito. Tu sembra para a carne e vai cosechar corrupção. Não ache isso, pô. Se arrependa. Atravesse o Jordão, por favor. O problema é isso, quando tu não atravessa, tu sigues sembrando para a carne. Não estou falando de um tema. Poderia ser vários outros temas, onde várias outras pessoas seguem sembrando para a carne. Seguem sembrando para a carne. Eu poderia dar outros exemplos financeiros. Quantos irmãos com dinheiro de problemas financeiros? E não é porque não tem plata, é porque não sabe administrar a plata. A carne governa, a carne preside, e compra sem plata, compra sem pensar, compra por emoção, compra porque a mulher está dizendo, eu quero, tá bom, não compra. E aí vai depois dinheiro de problema, não é paz, não é presidência do Espírito, não é direção do Espírito, e cansa.
porque tratamos com irmãos carnales que estão llenos de frutos da carne. É isso que cansa também. Que quando recebemos, não recebemos só os irmãos dizendo, estou na carne. Não, vem ele na carne e vem toda a cosecha dele também. Vem com um carro lleno de cosecha da carne. Para ele auto, estaciona aí. Por agora, vamos descascar os pepinos carnales, as pinhas carnales e vamos aí. Porque não é só um tema de sentar, amado. Em geral, quem anda na carne produz muitas obras da carne. E aí, um discipulado se torna cansativo. Cansador. Graças, amado. Cansador. Estou pensando em português também. Me castelhano não está. Portunhol, não castelhano, portunhol. Amado, se torna cansador. Imagina tu sentar com alguém que, ademais de andar na carne, está com o auto lleno, a casa llena. Como se chama este carro que põe atrás de tu auto, assim, que vem com uma carroça? Carro arrastre. Carro de arrastre. Então, chega o discípulo em tu casa, com o auto e um carro de arrastre lleno de obra de carne. Então, é cansador por isso. Porque tu senta, escuta e junto com ele problemas relacionais, familiares, de hijos, com vizinhos, em seu trabalho, lleno. Aí tu termina a conversação, a oração, e tu te quedas assim como Javier, assim, tá arrancando os pelos. Pelado, então, como eu, assim, que estou totalmente pelado lá, sem pelos. E aí tu diz assim, Senhor, misericórdia. Parece que esta pessoa não é crente. Não te conhece. Não, mas tu sabe que conhece. Porque ele percebe as coisas do Espírito. Quando tu hablas, a pessoa diz, é verdade. Não é verdade. E tu pensa, agora vai. Os discipuladores mais otimistas dizem, não, agora vai. Quando tu dá um informe, aí como está? Agora vai, adelante. Um rato, a pessoa volve à carne, volve ao Egito. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Não sei se é muito cansador. Nos quedamos perplexo. Amém? Os pastores trabalham, amado, oram e trabalham para ver o rebanho crescer e multiplicar. Isso é normal. Isso é a vida normal da igreja. Cresça e multiplique. E oramos e trabalhamos para que isso seja assim, de verdade. E cada pastor precisa saber uma coisa. As pessoas são diferentes, uma das outras. Isso é complicado para os pastores. Porque, em geral, vê gente assim, sem fruto, e pensa, estão todas na carne. Não, amado, calma. Há gente que já deu fruto, está sendo limpo para produzir mais fruto. Deus limpa também. Há gente que está na carne mesmo. Há gente que dá 30 por 1 solo, não dá 100 por 1. Cada semilla só vai dar 30. O sembrador diz isso. O sembrador diz isso. A parábola do sembrador. 30 por 1. Põe uma semilla, dá 30. Há outros que dão 60. E alguns dão 100. 100 por 1. Mas às vezes queremos, José, que todos deem 100. Não, hay que dar mais fruto. Amado, as pessoas são diferentes. Uns possuem 5 talentos, outras 2, outras 1. Nem todos são iguais. Às vezes sentamos com o irmão e dizemos, puxa, que bueno. Que bueno. Que bueno. Está dando fruto. Quizás não alcance 100 por 1,
necessita mais 30 por 1. Então está bueno. É que ser... Isso anima nós outros. Anima ou não anima? Sim ou não? As pessoas em geral não sabem o valor da submissão, porque a carne não submete a nadie. A nadie. A carne, olha, uma das características da carne é que ela é insubmissa, com todas suas desculpas. Tu entrevista uma mulher insubmissa, ela vai dizer: não confio em meu marido. Tu conheces meu marido? Ah? Tu conheces? Tu lo ubicas? Ah? Que passa? Não, é um homem sem sabedoria, sem direção. Como vou submeter um homem que não sabe para onde vai? E aí explica a sua falta de submissão. Como se submissão fora condicionada a alguma coisa. Falei ayer, a submissão não habla de quão grande é o outro. A submissão não é a manifestação da grandeza de nosso líder, de nosso padre. Não. A submissão habla de nosso quebrantamento, de quão pequenos somos, de quão porvos somos. A submissão habla que queremos ser como Jesus, que sendo Deus, não quis, não se prendeu aí, subsistindo em forma de Deus, se esvaziou, se hizo homem. Poderia se aferrar a essa condição, pero se esvaziou. Submissão habla de humildade, amado. E é fundamental a humildade. Fundamental a humildade. Sem humildade, nada anda. Nós outros andamos na carne porque a carne é orgulhosa, soberba. E nos custa muito bajar. Nos custa muito, de verdade mesmo. Morir, renunciar. Nós outros explicamos nossa falta de quebrantamento. Mas é impossível, irmãos, ir a Deus de verdade e não se quebrantar. É impossível alguém ter um encontro com Deus e não se quebrantar. Imagina Job, já não tinha, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens materiais, a saúde por último, e Job, quando encontrou a Deus, só quando encontrou a Deus, dijo: sou porvo. Mas por que não era porvo antes, quando perdeu os filhos, quando perdeu seus bens, quando perdeu a saúde? Aún não era porvo, hasta mirar a Deus. Quando miramos a Deus, descobrimos de hecho quem somos. Porque às vezes passamos por um quebrantamento, falamos ayer sobre isso, com a história de José, porque às vezes experimentamos hasta um milagre, cura, pero não aproveitamos o melhor do período de dolor, do período de quebrantamento, de sofrimento. Se alguém passa por ele sofrimento, termina aquele período e não aprendeu nada, perdona-me, sofreu por nada. Não agregou nada à tua vida. Está como ele incrédulo. Às vezes queda mais duro. O sofrimento produz 3 direções em nossa vida. 3. Sofrimento produz 3. Sofrimento nos aparta de Deus. Sofrimento pode nos deixar da mesma maneira que éramos antes. Sofrimento nos acerca de Deus. Essas 3 coisas. Nos aparta, nos mantenemos medíocres delante da situação, medíocres, a mesma coisa. E nos acercamos. Isso Deus me falou há vários anos. Quando eu estava aí, num cautiveiro terrível, Deus falou comigo, sabe, Franco? Tu podes sair deste cautiveiro como saíram el panadero, el copero e el José. José e José. Puedes sair como José, como panadeiro, como copeiro. Como assim, Senhor? Tu podes sair para a morte, se alejando de mim. Tu podes seguir sendo a mesma pessoa que tu eras antes, por tu mediocridade, por tu
medo de morrer, medo de dar fruto, medo de se comprometer. Ou tu pode sair como José para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Aí, elige tu. Hay que elegir. Amém ou não? Os pastores precisam experimentar em la pluralidade submissão verdadeira. Porque a maior dificuldade de uma igreja com mais de um pastor é a submissão mútua. O maior valor de um presbitério não está em seus dons, em suas capacidades, não. Está em la graça que cada um consiga submeter um ao outro. Este é o maior valor. Porque nos custa muito a submissão. Muito. Muito. Se um homem habla com uma mulher assim, seja submissa, mulher. Não escutaste o pastor hoje falando? Não aprendeste? Não escutou tu discipuladora dizendo que tu deve ser submissa? Imagina uma esposa dizendo, meu amado, eu quero muito aprender submissão. Por favor, me ensina. Como hago para ser uma mulher submissa? Quantos maridos podem dizer a suas esposas assim, ser mi imitador como eu sou de Cristo? Seja submissa como eu sou. Seja submissa a mim como eu sou a Davi. Se for em Brasil, alguém gritava assim, habla Deus! Que passa lo mesmo? Imagina alguém dizer, querida, eu espero que tu seas submissa a mim como eu sou a Javier. Verdade? Porque se tu não puedes dizer isso, tu aún não ensina submissão a tua esposa. Porque submissão todos nós devemos, homens e mulheres. A Bíblia diz que as ovelhas devem ser submissas a seus pastores. Se tu não és submisso a nada, como vai ensinar submissão a tua família? Só falando? Será que alguém pode mirar tua vida e dizer, eu aprendo contigo submissão. Eu aprendo contigo a submissão.